Programa Cidadania e Segurança Pública. Oferecimento: Imobiliária Modelo, administração de condomínios, venda e aluguéis. Cirne Automóveis. Acesse cirneautomóveis.com.br. Construtora Jobim, fone 3026 4040 e acesse construtorajobim.com.br. Olá, aqui João Ricardo Vargas e estamos dando início a mais uma edição do programa Cidadania e Segurança Pública. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por permitir nós estarmos aí, na sua casa, todas as semanas. Obrigado pela confiança e a gente aqui sempre preza por trazermos assuntos do seu interesse, assuntos que estão em pauta e que precisamos, sim, desenvolvermos a conversa, o diálogo para abordarmos tudo isso. Muito obrigado, agradeço aqui também aos nossos apoiadores culturais. Imobiliária Modelo, que há anos e anos, há mais de 30 anos, ela vem desenvolvendo o seu trabalho na administração de condomínios, vendas, aluguéis. A equipe lá do Valentim está sempre apta a ajudá-lo. Outro grande apoiador é o Jobim, Construtora Jobim, que nós estamos vendo que está modificando, né, o cenário, a cara de Santa Maria com as suas construções. Muito obrigado, Jobim, por estar acreditando aqui no nosso programa. E também ao Cirne Automóveis. O Cirne, que tem uma paixão que veio de pai para filho, a paixão por veículo, né, que é a paixão de todo brasileiro. E o Cirne tem veículos nas suas duas lojas, aqui na Fernando Ferrari e em Camobi, que estão à disposição para vocês trocarem de carro. Vamos lá negociar, vamos conversar com o Cirne. Eu tenho absoluta certeza que vocês farão um grande negócio. Bem, aqui um assunto importantíssimo, como nós já tratamos anteriormente em uma outra ocasião, que se refere à questão psicológica, né? Tratamentos, como fazer encaminhamentos, e para isso nós estamos aqui com duas convidadas, Adriana Quinones Machado e a Tayana Machado Lombardo. Elas estão com uma novidade e que vocês vão nos apresentar daqui um pouquinho. A Adriana, sócia da Resiliência Comunidade Terapêutica. Isso? Sim. Comunidade terapêutica voltada ao tratamento de... como que nós podemos nos expressar aqui? Tratamento... Paradictos, né, do álcool. Paradictos, né, do álcool e outras drogas. Muito obrigado por você estar aqui com a gente, né? Nós que viemos da parte da segurança pública, nós já nos deparamos com vários e vários problemas e que muitas vezes são mal interpretados, né? Exato. E por serem mal interpretados, eles são mal conduzidos, né? Sim. Então, Adriana e a Tayana, obrigado por estarem aqui e me diga uma coisa, como é que vocês tiveram aí a percepção, né, e o empreendedorismo de estarem aí com uma clínica para tratar disso? Ok, então a Resiliência Comunidade Terapêutica agradece o espaço, né, Vargas, que é de suma importância hoje em dia. Tá? Então, assim, o uso de substâncias psicoativas a gente sabe que se estende ao longo da história.
E infelizmente vem aumentando cada vez mais a demanda, né, de drogas tanto lícitas como ilícitas. Certo, né? sim. O uso está desenfreado na nossa sociedade a nível mundial, arrisco dizer, né? Então se faz necessário cada vez mais abrir, né, clínicas, comunidades terapêuticas para que a gente possa fazer esse tratamento de modo adequado, né? Correto. Acolher esses adictos, os seus familiares também, de uma forma que a gente possa conduzir eles novamente para a sua família e a sociedade. Adriana, descreve para nós aqui esta palavra, né? Adictos. Adictos são pessoas que fazem o uso, né, assim, descontroladamente, pode-se dizer, de drogas, né, o álcool. O álcool. Isso perde o controle, né? Ela já não tem mais o controle da situação. Sim, é o nome técnico. É o nome técnico. Dessas pessoas que estão enfrentando este problema. Isso, adictos é adição, né? Ele adicionou algo na sua vida. Correto. Algo nocivo, infelizmente. Entendi. Isso. Adriana, o que levou vocês, né, dentro da questão profissional, né, evidente, de vocês, Sim. O que levou vocês a acreditarem, né, nesta questão de abrirem esta clínica? Tá. Assim, eu sou psicóloga há 17 anos, né, e trabalho já com a dependência química. E um caso em particular no meu consultório, de um rapaz que surgiu, e no atendimento à família, porque a gente tem que prestar também atendimento à família, o pai desse rapaz veio conversar comigo. E na segunda vez ele disponibilizou essa casa que ele tinha em Itaara, né? Como assim, tudo começou lá, a história do menino. Para ver como nada acontece por acaso, né? Olha só. Exato. Que bacana. E ele assim estava assim num momento de muito sofrimento, no qual ele não queria mais voltar para lá, né? Inclusive ele tem outra residência em Santa Maria. O porquê eu não sei, eu acho que ele acreditou no meu trabalho. Não tenho dúvida, é confiança. Confiança. E daí ele colocou, ó, tem esse lugar assim, é teu, faz o que tu quer. Eu disse, nossa. Meu Deus do céu. Eu nunca pensei, na verdade, né, em abrir uma comunidade terapêutica. Uma coisa é a gente fazer a psicologia clínica e outra é expandir o espaço. E daí eu fui pensando, amadurecendo ideia, assustou no primeiro momento, claro. Né? Mas eu disse assim, se bateu na minha porta, é porque em vão não é. Né? Então, é porque eu devo ter o potencial para isso. Fui amadurecendo a ideia e daí foi onde eu convidei ela, né, advogada, para fazer essa missão comigo. Eu precisava de alguém da minha confiança, certo, né, para responder também na minha ausência. Então se uniu a psicóloga com a advogada. Isso. Né? Ei, Tayana, para que dentro da questão, porque daí envolve, Tayana, uma questão bastante importante aí, que é a questão toda do cuidado da legalidade e a forma, né? Como que se desenvolve isso, Tayana? Sim, com certeza. E daí, quando ela me fez o convite, né? Ela disse, vamos, me ajuda, né? Vamos dar essa mão, né? Eu disse, com certeza, né? E daí toda a questão jurídica, assessoria, até inclusive as famílias, contratos, daí a administração ficou toda comigo. Sim, né? Porque tem uma burocracia toda por trás disso, né? Não é à toa que faz um ano que nós ficamos com toda a documentação para agora esse ano estarmos... Faz um ano que vocês vêm construindo. Já fazendo reformas, adequações... Tudo dentro da legislação, né? Que conforme vai mudando, vamos se adequando também. Então, me veio uma ideia aqui. O Cidadania e Segurança vai fazer uma visita lá para vocês. Serão bem-vindos. Da gente trazer imagem e tudo mais. Isso, vamos lá. Adriana, me diz uma coisa. Qual é o principal problema, né? Em termos motivacional? Essa é a palavra que eu queria falar. Quero falar, motivacional, né? O paciente X está chegando lá na clínica com problema de o álcool, né, da droga lícita ou ilícita. O que está levando, dentro da tua percepção da psicologia, o que está levando a comunidade, o jovem, ou aí depois eu quero falar contigo a respeito de faixa etária, se tem alguma situação dentro desse nível, mas o que está motivando para isso?
motivando o residente a buscar o atendimento? Isto. Tá, é assim, ó, a família, né, quando não desiste do seu doente, ela acaba assim, ficando muito presente, potencializando muito aquela importância do tratamento, né? Ou Sim. é aquilo, ou faz o tratamento ou a gente também desiste. E chega um ponto que o dependente químico, ele cansa de si mesmo, ele cansa daquela vida, porque eles acabam indo, a maioria acaba indo pra rua, né, vários, como a gente sabe, sim. né? A gente vê pessoas de alto poder aquisitivo, inclusive, né, perambulando pelas ruas, comendo comidas no lixo, e chega uma hora, assim, que eles bastou, né, aquele sofrimento, e eles procuram alguém que possa unir as forças a eles, Porque, Adriana, né? a família também, ela acaba adoecendo junto. Adoece, é o que chamamos de codependentes. Codependente. Então, não tem como não afetar toda a estrutura familiar, inclusive todos precisam fazer o tratamento, porque não tem como trabalhar só com adictos se não trabalhar a família. Certo. Porque possivelmente quando este entrar na fase da ressocialização, né, que é uma das fases do tratamento, chega na família desestruturada, ali disfuncional, não foi preparada para receber aquele adicto. Sim. E acaba desencadeando os gatilhos novamente. Né? E daí volta todo aquele processo. É uma preparação. Vocês estão tratando desta pessoa, mas ao mesmo tempo a família, ela também tem que estar se reestruturando para recebê-lo novamente. Exatamente. É um trabalho conjunto, né? Porque não tem como tratar um se não tratar o outro também. Porque, Adriana, me veio na minha mente aqui a questão de algumas experiências como brigada militar, né? E eu me lembro muito bem que, trazendo agora um pouquinho para dentro do nosso público, e eu sei que tu tens experiência nisso, que são 17 anos, né? Sim. E já passou pelo nosso hospital da Brigada Militar também. Aquela história assim, ó, fulano tá bebendo. Isso aí é sem vergonha. Ele é sem vergonha, entendeu? Então assim, ó, olha, ele faltou o serviço hoje, mas o que aconteceu? Não, é um bêbado. Isso é passado, né, Adriana? Passado. É passado. Porque teve uma ocasião, né, em que um soldado muito bem relacionado com todos ali e tudo mais, que começou a enfrentar esse problema. E eu fiz um desafio para mim mesmo. Né? Eu disse, não, parei um pouquinho. Né? Não tendo conhecimento dentro desta área, mas sim como comandante. Eu disse assim, parei um pouquinho, eu vou levar a fundo isso, né? De ajudar esse rapaz a sair deste momento que ele está vivendo. E aí, evidentemente, que o que eu fiz? Eu procurei, né, a estrutura daquelas pessoas que conhecem. Por exemplo, o nosso hospital, né? Hoje a coronel Nina Rosa me ajudou muito naquele momento, entendeu? E outras pessoas dentro do hospital, e que nós conseguimos fazer então uma internação dele. Eu não me lembro agora aonde foi. São Francisco deve ser. Eu acho que foi São Francisco. Isso. Então, assim, eu acompanhei muito, né, como que aconteceu, né, por que desencadeou tudo aquilo, e, bom, eu acho que nós podemos salvar essa pessoa, né? Então, essa questão de vocês aí é realmente salvar vidas. Salvar vidas. Exatamente, né, Vargas? Tu trouxe a questão militar, né? Sim. A minha experiência no hospital da Brigada foram 11 anos. E ali eu me deparei com várias situações, né, do uso do álcool e drogas. Os veteranos tinham muita questão do álcool. Né? Essa nova geração já vem com outras drogas. Verdade. Né? Sim. Mas assim, ó, ali começou o meu interesse pela dependência química, me aprofundei, fiz pós-graduação na área, né? E o quanto é importante ter esse olhar, parabéns que tu teve na época, sim, né? Deus me conduziu naquele momento, exato. Porque eu via muito assim a questão tem muito preconceito. Tem. Né? Inclusive eles tinham, não sei agora, né, que eu estou fora já há alguns anos, mas assim, eles tinham muito preconceito em relação à psicologia, justamente por serem taxados, né, de loucos, tem muito essa cultura. O psiquiatra e a psicóloga é para louco. Para louco. Né? Inclusive, quando eu entrei na brigada, eu e outra colega na ocasião, a gente não tinha o público brigadiano. O brigadiano, ele vinha quando conduzido por algum comando.
né? Tá. Assim, eles irem por voluntariamente não. E daí nós começamos a fazer um trabalho de captação, mostrar confiança no nosso trabalho. Porque eu me lembro que vocês faziam, inclusive, visitas nos quartéis. Né? Vocês iam até o quartel. Aí era o setor da biopsico. Da bio. Isso, da né? Era outras duas colegas. Isso aí. A gente era ambulatorial ali no hospital, nos leitos, quando nos chamavam. Né? Mas resumindo, assim, quando eu saí do hospital, eles já batiam na porta. Né, já pedindo atendimento. Pedindo socorro. Socorro. E a maioria, 90%, era o público brigadiano. Né, inverteu, o que era a família passou a ser a minoria. Sim. E deram prioridade para eles. Adriana, eu vou fazer essa pergunta para ti, depois nós vamos levar para o segundo bloco. Tá. Me diz uma coisa, dentro da tua experiência, né, profissional, o que vem desencadeando? Porque a gente está notando aí um aumento muito grande, tá? De envolvidos, a questão levando para a parte mais grave, que é o suicídio, né? Isso nós estamos vendo todos os dias problemas. Dentro da psico, né? Qual a tua avaliação da motivação? O porquê que uma pessoa de uma profissão, uma outra profissão, tá? Outra profissão. E trazendo também para a profissão segurança pública. O porquê que está levando ela a consumir essa droga? Tá. Eu arrisco, assim, no modo geral, Vargas, assim, a gente sabe que quando se trata de adolescentes tem muita questão do grupo, né, na aceitação dos grupos, né, então daí vão que geralmente começa, né, os primeiros sinais das drogas nessa faixa etária, justamente por isso, né, para fazer parte de um grupo. O grupo que eu estou convivendo. Isso, acaba, né, ali dando estímulo e a pessoa se sente só, a questão da rejeição acaba experimentando e por azar, como eu digo, cai bem, né? O chipzinho dá o sinal. Legal, e isso, tá bem. Né? Tanto álcool como a droga ilícita. Sim, ambas as drogas. As drogas. Né? E no modo geral, assim, eu creio que o estresse do dia a dia, né? A falta de comunicação entre as pessoas, a família principalmente, né? Isso está se perdendo muito. As questões também assim sociais, muito desemprego, a globalização, né, que coloca muito na mídia o ter e a gente esquece do ser, né? O não saber lidar com as frustrações também hoje, que o que chega muito no consultório é isso, né? As pessoas não sabem lidar hoje com não sabem lidar com os limites. E quando assim cai, né, nessa predisposição genética e acaba desencadeando, daí já perde controle. Isso daí eu vou buscar esse apoio, né, preencher essa lacuna com a droga. É a busca do prazer imediato, né, que é uma falsa utopia. Adriana, vamos fazer um intervalo e aí no segundo bloco a gente tem mais algumas coisas aqui e aproveitando aí o conhecimento de vocês, né, e a questão da parte jurídica também, que eu quero ouvir um pouquinho, tá, Tayane? Pessoal, vocês viram aqui, né, que nós estamos trazendo um assunto muito importante e que muitas e muitas famílias estão envolvidas nisso. Né? Muitas e muitas famílias ela tem ou dentro da sua casa ou um familiar um pouco mais distante que já teve esse problema ou que está enfrentando esse problema hoje. Tá bem? Não saia daí, já voltamos. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então Disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Cristo Rei Offices. Tenha seu endereço profissional no empreendimento mais espetacular de Santa Maria. Arquitetura internacional, rooftop com restaurante e piscina com vista espetacular, salão para eventos, hotel anexo, estacionamento rotativo, paisagismo de grife. Cristo Rei Offices. Você em destaque na sua categoria profissional. Construtora Jobim. Fone 55 30 26 40 40.
Tradição, confiança e segurança de realizar seu sonho é na Cirne Automóveis. Com mais de 29 anos de experiência no mercado automotivo, com estoque variado de veículos com mais de 100 carros, trabalhamos com controle rigoroso de qualidade, contamos com especialistas para melhor atendimento e satisfação dos nossos clientes. Realize seu sonho. O carro certo para você e sua família é na Cirne Automóveis. Visite nossas lojas Avenida Fernando Ferrari 1001 ou Avenida Prefeito Evandro Ber 6040, no bairro Camobi. Acesse cirneautomóveis.com.br. Estamos retornando com o segundo bloco do programa Cidadania e Segurança Pública. Hoje estamos recebendo aqui duas convidadas que tiveram a ideia, foram inspiradas a abrirem uma clínica de recuperação terapêutica. Desta forma, nós estamos ouvindo aqui como que funciona, né, como é a questão dos pacientes, enfim, a parte psicológica, básica de tudo isso que nós estamos enfrentando dentro de notícias e mais notícias a nível nacional e que nos afeta de forma indireta ou diretamente. Adriana, como eu acredito que a comunidade, a população que está nos assistindo agora, evidentemente que existe uma metodologia, né, a ser aplicada. Explica um pouquinho para nós como que funciona, né? Então, o paciente foi detectado o problema e ele é levado até a clínica. Ali dispara uma metodologia a ser aplicada pela clínica. Como que ela funciona? No caso, a comunidade tem todo um plano terapêutico. Sim, né? sim. Depois a gente vai falar um pouquinho da nossa equipe. Correto isso? Isso. A nossa metodologia é baseada no modelo americano Minnesota, sim, né? No qual contempla os 12 passos. Que não tem como trabalhar nenhum tipo de dependência química sem contemplar os 12 passos. Tá, então né? é um planejamento estratégico que eu tenho que ser levado a passo a passo. Passo a passo. Sim. Mas aliado a essa técnica, né, tem várias outras técnicas psicológicas e que aborda várias áreas, né, que aí abrange, né, as reuniões do AA, os estudos, né, do AA, a psicoterapia de grupo, familiar, a psicoeducação, tem que fazer todo, né, um estudo com a pessoa, o porquê da droga, independente qual seja, né? Sim. E compreender os gatilhos também e explicar, né, o que cada droga causa no organismo. Porque às vezes a pessoa usa e nem sabe, né? Tem sensações assim, mas não sabe que é a droga em si que está causando efeito, até porque há muita negação, né? Então, assim, tem toda essa contemplação do passo a passo. Sim. Né? E é previsto, assim, Vargas, um período de 9 meses. 9 meses é a previsão? A previsão. Tá. Mas pode terminar antes, como pode se estender um pouquinho mais. Então, 9 meses é um tempo padrão. Padrão. Pode ser antes ou depois, dependendo da evolução. Enfim. Da evolução, né? Porque cada pessoa tem a sua singularidade, né? Ou seja, a sua particularidade. E a equipe justamente vai estar se reunindo em prol de cada caso, para ver como que a pessoa está evoluindo no seu tratamento. E aí contempla também as 3 fases, né? Que a primeira é a desintoxicação, depois seguida da conscientização até a ressocialização. Então são 3 fases. 3 fases, né? Que entra todo o trabalho terapêutico, aliado com outras áreas também profissionais. E Adriana, como é que a equipe, né? A gente sempre não teria como nós trazermos aqui toda a equipe, né? Mas a gente sabe que nós não fizemos nada sozinhos, né? Exatamente. Então, cada trabalho, cada pessoa que está dentro da clínica, ela tem a sua importância dentro do mecanismo, né? Para fazer a coisa funcionar. Como é que é feita essa equipe?
Tá, esse é um grande cuidado, né, Tayana, que nós tivemos, justamente por eu ser da área da saúde mental, eu tive esse pensamento que tu trouxe agora. Sozinha eu não vou fazer nada. Exatamente, né? Isso aí. Porque a gente, infelizmente, está vendo alguns modelos de comunidades que não oferecem, né, esse diferencial. Então, assim, a gente vem com uma equipe muito qualificada, né? Inclusive muitos voluntários que estão nos ligando, mandando mensagem, querendo fazer parte do processo, né? Mas a equipe profissional... De forma voluntária, alguns são voluntários. Inclusive, porque eu tenho alguns pacientes da área, tipo o médico clínico é voluntário, a enfermeira é voluntária, a físio, a tua amiga. É minha amiga, né? Voluntária também. Olha só. Daí a gente tem alguns acordos contratuais, né? Que daí nós, além desses, teremos a TO, né, o educador físico. A TO está sendo assim, ó, muito requisitada. Exatamente. O educador físico, que é importante também, eles têm uma atividade física, né? Claro, porque sim. Tem que cuidar do corpo também. Perfeito. Trabalhar a autoestima deles. Tem a nutrição também. A nutrição. Isso, a questão alimentar e tudo mais, né? Que inclusive a vigilância exige, né? Sim. Tem que ter. Assistente social também. E os nossos monitores, né? Que esses são 24 horas. Sim. E voluntários ali para a laborterapia, a gente já tem alguns, né? Que se disponibilizaram, né? Em vir fazer o trabalho conosco. Esses voluntários, em algumas ocasiões que eu já percebi, o voluntário normalmente ele é um ex que já passou por uma... Alguns sim. Alguns sim. Porque daí ele acaba trazendo a sua experiência. Exatamente. Né? De ter vencido aquilo e transmitir isso para aqueles que estão chegando. Sim. Seria mais ou menos isso? Eles se disponibilizam em fazer grupos, né? Assistir filmes, depois trabalhar a temática. São justamente pessoas que estão em processo de recuperação, né? E que tiveram êxito até o momento, porque é aquele dito, né? De um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Né? Então eles querem contribuir e é uma forma que eles têm de seguir o tratamento também. Né? Então eles estão ali disponíveis para o trabalho. Tayana, me fala um pouquinho a respeito da questão legal, né? Muitas vezes a gente fala na questão da internação obrigatória, compulsória. Ou seja, vem cá, meu filho vai lá, não sei o quê. Não, eu não vou. E ele está cada vez pior. E aí vem essa questão compulsória. Como que funciona isso? Lá na nossa comunidade terapêutica, ela não aceita a compulsória. Não, é somente voluntária a adesão. Tá, porque eu fico imaginando, né, aquela questão da obrigatoriedade já cria uma barreira violenta, né? Sim. Nesta caminhada aí, nesse passo a passo, né? E um familiar, Tayana, que queira, né, que está nos vendo agora nesse momento e está enfrentando esse problema, a forma legal, como que ela deve agir? Um familiar, um amigo? Deve entrar em contato conosco, agendar uma visita, quem sabe nós conversamos, né? Junto com a equipe, conseguimos levar essa pessoa para auxiliá-lo, né? Ou esperar o tempo dele também, né? Que boa parte começa, o primeiro passo é dele, né? Nós conseguimos... Claro, pelo fato dessa palavra que nós usamos aqui do voluntário. Isso. Né? Ou seja, estou indo porque eu quero, ninguém está me obrigando a nada. Isso. Até porque a ideia da comunidade terapêutica é portas abertas, né? Eles podem entrar, sair dentro das regras ali, mas é um espaço que ele se sinta bem, ele queira continuar, ele queira estar lá conosco. Né? Bom, então falaste aqui, eu tinha anotado, Adriana, a respeito desse tempo, né, do tratamento. Sim. Então ele é numa média aí de 9 meses, né? Eu quero voltar um pouquinho, aproveitar a experiência de vocês, voltar um pouquinho na questão policial novamente, que está, Adriana, me preocupando muito, sabe? Sim. Porque, para vocês terem uma ideia, praticamente que dobrou, né, o número de suicídios dentro da Brigada Militar, que a gente acompanha mais de perto, mas nós sabemos que tem problema em toda a área da segurança pública, e que é uma preocupação muito grande por parte do comando da brigada, porque vocês imaginem o seguinte, e aí
não precisa imaginar, porque tu sabe como funciona. Eu colocar, né, eu como comandante, colocar um profissional na rua para dar segurança à comunidade, e ele está totalmente equipado, armado, e que ele tem problema psicológico. Sim. Né? O que tu tens a dizer aqui para nós a respeito disso? Sim, a primeira coisa, creio que tem que trabalhar a prevenção, né, Vargas? Tem Certo. que fazer todo um trabalho, né, preventivo. Acho que tem muitos profissionais, né, assim, preparados para Sim. trabalhar essas questões com palestras, em grupos, e fazer assim, assim como a gente tem um plano terapêutico na comunidade, assim, eu acho que o comando tem que fazer um plano terapêutico de trabalho com o seu militar. Certo. Né? Assim, acompanhar mais de perto essa história de vida, né? O que está acontecendo. Porque o uso das drogas é visível. Não tem como negar que a pessoa, ela dá os sintomas. Né? Inclusive, assim, na questão do trabalho, e eles têm dificuldade para tirar atestado também. Então, são militares que não querem se ausentar. Né? Porque a questão atestado, Adriana, ela vem dizendo o seguinte: ele é mutreta, na palavra Sim. do dia a dia, né, de jargão nosso, é mutreta, ele não quer trabalhar. Número 1. Sim. O número 2 é a questão envolvendo a observação, né? E diante desta observação dos colegas, do comando, dos superiores, que estão observando, a Adriana tá diferente hoje. Então, eu preciso ter alguém que chegue na Adriana e pergunte: Adriana, o que está acontecendo? Tu está com algum problema? Enfim. E aí vem também a questão financeira. Sim. Né? De que, a partir do momento em que ele sair da escala de serviço, ele perde algumas vantagens. E aí o salário dele decresce, ou seja, ele perde financeiramente dentro da sua rotina mensal. Então veja bem como é complicado, difícil o processo. Né? Por isso que até se chegar ao ponto deles pedir ajuda é quando porque chegou no a coisa extremo. já está num nível bem elevado. Exatamente. É que a gente tem que entender, né, Vargas, a nível social, às vezes pode até dar um impacto, o policial militar, né, dependente químico, mas eles são de carne e osso, né? É bom de lembrar disso. Exato. São pessoas que... Assim, não, eles são, a brincadeira, não, eles são superiores, né? Usam fardamento, estão colete, tem pistola. Não, mas parei um pouquinho. E a cabeça de cada um. Exato. Tem toda uma estrutura por trás, né? Tem uma família, né? Tem a questão social também. Então, eles têm os mesmos problemas que a gente tem ou mais, eles também têm. Certo. Né? Sim. Só a questão que eles são visados justamente porque são pessoas que a gente se inspira para nos dar segurança. Sim. E quem dá a segurança tem que estar bem. Né? Senão, perfeito. Tipo, eu não vou atender uma pessoa se eu não estou em condições psicológicas. Se tu não está em condições. Né? Não tem como tu prestar um bom serviço para aquele paciente. Sim, e aí, né, por não acontecer muitas vezes, né, esse olhar, né, do cuidar, da prevenção, acaba ainda para suicídio, como está aumentando muito, infelizmente, né? Então, assim, eu acho que soou o alarme, né, o alerta. Acho que algo tem que ser feito, tem que, né, unir as forças e cuidar desse povo que cuida da gente, né? Porque a gente quer pessoas bem, né? Ter saúde mental bem, né? Eu vejo assim, eu sou credenciada para os portes de armas, para os inativos. Tá. Tu faz o trabalho aquele para... Isso, para o porte de arma, né? Então, assim, eles vêm com toda uma história, né? E a gente vê sequelas lá de 40, 50 anos atrás. Tu consegue buscar isso lá atrás. Que não foram trabalhadas. Inclusive, uma das minhas perguntas na entrevista é se já esteve ou está em tratamento psicológico ou psiquiátrico. E a maioria nunca esteve em tratamento psicológico, sendo que... que não houvesse a necessidade, mas sim por falta do estímulo. Tiveram muitas ocorrências de vulto e não tiveram assistência. E não foram buscar. É difícil a pessoa ir por si mesma. Isso tem que ser mudado, alterado imediatamente. Tem que trabalhar e motivar, vamos lá, pessoal, vamos buscar ajuda. Né? Porque o primeiro passo é bem da questão do Ali, é admitir que é um doente e precisa de ajuda. E nós, enquanto família e sociedade, a gente tem que saber que a dependência química é uma doença, é um transtorno mental
que uma vez, né, que satisfaz os critérios diagnósticos, não tem cura, né? Às vezes assusta, não tem cura, não, mas tem tratamento. Tem tratamento, tem como controlar isso. Tem controlar, tem pessoas que estão há 10, 15, 20 anos em abstinência e a vida tá normal. Certo. Então, assim... Mas não pode tomar o primeiro gole. Tem que evitar. Essa é a diferença, que quem não é, pode, e quem é, não pode. Isso aí. Né? Essa é a briga interna que Adriana, conta pra nós, eu sempre faço isso aqui com os meus convidados, né? Alguma coisa que, dentro dessa tua experiência de 17 anos, que chamou bem a atenção e que tu teve um êxito, né? Evidente que deve ter tido muitos e muitos, mas um que chamou a atenção, né? Da tua mão, da tua mente, de dizer, olha, eu cumpri a missão e eu salvei aquela pessoa, eu resolvi esse problema. Conta pra nós uma passagem aí. Vou contar brevemente. Eu sempre uso como exemplo. Inclusive, ele sabe, né? Claro, eu não dou nomes, nada. Quando ele disse, a senhora pode dar meu nome, né? Pode dar, se é para ajudar. Não, nem posso fazer isso, né? Um homem em si, né? Militar, que ele entrou nas drogas, já tinha 35 anos. Entrou tardio, que a gente considera. E eu me lembro que quando eu perguntei a idade... Ele tinha 35 anos. Quando entrou na droga. Quando entrou. Quando veio para atendimento, já estava lá com seus 50 anos. Né? Daí quando eu perguntei a idade, eu nunca me esqueço que idade ele começou. Ele falou os 35 anos. Eu disse, mas com 35 anos... Ele disse, pode dizer que foi de sem vergonhice mesmo. Eu disse, não pensei isso. Admitiu. Mas é um período que a gente considera tardio, embora tem muitos casos. Né? E assim, ele era adicto de todas as drogas que tu puder imaginar, né? Álcool, drogas, cigarro, jogos do azar, como ele dizia, as noites, né? De festa. Mas chegou assim num ponto que ele se prejudicou profissionalmente, porque geralmente assim, né, a pessoa tem que começar a ter as perdas, né, significativas para poder ter ajuda. A família, né, já estava com problemas com esposa, filha pequena que já não reconhecia mais ele enquanto pai, né? Então daí, para não perder tudo, desencadeando tudo deu ruim, né? Tudo que ele adquiriu, ele já estava perdendo. Mas caiu a ficha, digamos, todo mundo tem o seu momento também, né, Vargas? Claro. Daí ele bateu na minha porta, pediu auxílio, mas muito alterado, né? Muito alterado. Era visível aquela coisa, aquele teatro todo, assim, no sentido que tem drogas, né? Que deixa a pessoa muito alterada, né? E ele, atendimento individual, trouxe ele para o grupo que nós tínhamos, né, no local. E também começou o psiquiátrico, porque na maioria das vezes é muito importante entrar com a medicação também. Com a medicação. Isso. Daí começou a luta, né? Ele largou aos pouquinhos tudo, aos pouquinhos que eu digo assim, passo a passo. Tem pessoas que têm facilidade. O ideal é deixar tudo de vez. Outros conseguem deixar a droga, mas ficam no cigarro, né? Ficam no álcool esporadicamente. Mas ele entrou nesse processo e eu digo que teve êxito, porque ele está, acho que com 6 anos agora, continua em tratamento psicológico, não mais comigo, né? Mas com a medicação, de tempos em tempos eu troco uma mensagem com ele, né? Para ter uma... É isso, para ter um feedback. E o psiquiátrico, ele continua, ele não se sente condições de ficar sem ainda, né? Porque é a questão da ansiedade. E é um caso que eu considero que deu certo, porque a pessoa, né? Ela... provou um pouco de tudo. E conseguiu deixar tudo para trás. Não, e até, Adriana, pelo fato dessa questão tardia, como tu falaste aí, exatamente, né? Porque se é um jovem, um adolescente lá, né? Eu tenho X aqui para recuperar, mas a questão de 35 anos, já uma pessoa madura, né? Espera-se, pelo menos. Exato, né? Exato. E acaba tomando esta atitude, né? Com família formada, enfim, tudo. Por pouco não perdeu tudo. Olha aí, exatamente. Mas dá para resgatar, dá para viver bem sem as drogas. Adriana, Tayana, como eu disse para vocês, eu quero fazer uma visita, tá? Vamos agendar. Lá na clínica, a gente agenda com vocês, né? Evidentemente que tem que ter todo um cuidado da questão da imagem, né? Então a gente cuida muito bem isso. Talvez até nem leve nada, e sim para mim conhecer, né? Conhecer assim pessoalmente, né? E colocar aqui o nosso programa à disposição de vocês, né? Qualquer coisa que vocês precisarem em termos de divulgação, se utilizem
do Programa Cidadania e Segurança Pública, porque nós estamos no mesmo barco. Exatamente. Né? Estamos no mesmo barco que é, que é ajudar, né? Tentar ajudar, encaminhar como esta experiência que tu falaste agora há pouco, né? Que foi exitosa. Sim. Tá bem? Obrigada, Vargas. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente hoje, né? Cada uma na sua área específica, né? A Tayana tinha que estar presente pela parte administrativa, burocrática, né? E deixar aí que a Adriana trabalhasse com tranquilidade. Ela está te dando tranquilidade para trabalhar. Tá bem? Então, que Deus abençoe vocês, né? Que vocês cumpram muito e muito bem a missão de vocês, que é esse resgate, né? De vidas, esse resgate do comportamento de pessoas e que, na grande maioria, não querem chegar nesse ponto, mas quando elas se dão conta já estão. Né? Então, vocês têm que ir lá e tirar, né? Fazer esse resgate aí, tá bem? Só para encerrar então, Vargas, assim, ó, é importante frisar que ninguém tem culpa de ser um dependente químico, mas tem obrigação com o seu tratamento, tem que ter responsabilidade. Correto. Porque como uma doença, ela deve ser tratada, nem que seja compulsória, tem casos que dá certo com a compulsória. Sim. Né? Então, assim, não dá para negligenciar e deixar. Sim, tá? Sim, porque muitas vezes até faz parte desse problema mental que acaba atingindo, da pessoa dizer uma coisa olhando no teu olho e daqui a pouco ela vira as costas e não vai fazer aquilo. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então tem que ter alguém dando esse suporte. Né? Esse suporte. E as sequelas é social, é para todos. Exatamente. É o que vivemos hoje, Perfeito. Esse cenário, né? Esse cenário. Bem, obrigado. Graças também. E numa outra oportunidade eu quero que vocês voltem para nos dizer como que está a clínica, enfim, né, independente da minha visita lá. Vamos tá voltar bem? sim. Então, obrigada, Vargas. Valeu, obrigado. Que Deus mais uma vez aí abençoe vocês. Valeu. Pessoal, eu sempre digo que o assunto ele não tem como nós esgotarmos, né? Pela questão do tempo, enfim, e a importância deste assunto e a questão de o que ele envolve e quais são as suas consequências. Mas demos aqui um pontapé muito importante, né? Com profissionais que estão abrindo uma clínica, né? E que está dando uma abertura de mercado, uma abertura de locais, né? De opções em nós levarmos algumas pessoas para a cura ou para o tratamento adequado, né? Então esse foi o objetivo do nosso programa de hoje. Mais uma vez, eu agradeço aqui a presença de todos vocês. Cumprimos, acredito, o objetivo. Façam contato com a gente, tendo dúvida a respeito do que foi tratado aqui. Façam contato aqui com a TV Santa Maria, que eles nos encaminham e eu posso até encaminhar para as profissionais que estão aqui conosco, tá bem? Uma boa semana para todos vocês. Fiquem com Deus e até a semana que vem. Abraço! Programa Cidadania e Segurança Pública. Oferecimento: Imobiliária Modelo, administração de condomínios, venda e aluguéis. Cirne Automóveis. Acesse cirneautomóveis.com.br. Construtora Jobim, fone 3026 4040 e acesse construtorajobim.com.br.